Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir. Entenda como surgiu a amizade entre Vasco e o Galo. Confesso que eu não sou torcedor do Vasco, mas eu simpatizo com o Vasco. É o único time do Rio de Janeiro que eu gosto. E fico muito feliz em saber que o Vasco tem amizade com o Galo. Então, sem enrolações, simbora lá reagir. Entenda como surgiu a amizade entre Vasco e Galo no futebol. Vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Vamos lá se inscrever, deixar o like para dar uma moral pro cara. Afinal, dá um trabalhão fazer o vídeo. A gente que reage é muito mais fácil, né? E comenta. Vim pelo cortes do Johnny pra eles verem que a gente tá forte. Fala galera, meu nome é João, sou historiador e comunicador e tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês aqui pelo canal Eu Sou Vascaíno. Fica aí e acompanha esse vídeo até o final, curtindo e compartilhando. Tamo junto! Então galera, está se aproximando o confronto entre Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil 2024, o jogo da volta em São Januário. Esse jogo já tem contornos históricos e aqui cabe-nos lembrar um pouco da trajetória entre Vasco e Atlético Mineiro e esse elo que tem uma boa base nas torcidas, Força Jovem e Galo Loucura. De início a gente tem que falar que já desde os primórdios do futebol no Brasil, no início do século XX, nas primeiras décadas, existe um movimento de torcedores que vão aos estádios para apoiar os seus times. Bonita essa camisa do Vasco, né? Mas eles se identificam, só que essas motivações são diversas. Essas motivações não estão tanto ligadas a uma reivindicação do espetáculo. Está ligado muito em função a um local social diferente, né? Tudo era novidade. E no sentido de rivalidade, esses torcedores vão se identificar com determinados times, mas eles vão aos estádios para verem de fato as partidas, para verem as grandes jogadas, para ver essa novidade desse esporte inglês no Brasil. Sim, não vão torcer para o adversário do clube ao qual ele se identifica naquela partida, né? Sempre tinha essa divisão, só que esse conceito de rivalidade, de ódio, dessa coisa toda que a gente vê nas torcidas organizadas ainda não existia. Em 1940, na década de 40, já começam a ter as chamadas torcidas uniformizadas, né? É o trabalho do Ronaldo Elau, da UERJ, é um deles, né? Fala bastante sobre isso. As torcidas uniformizadas, torcidas que estavam indo de uniforme, se identificavam agora de fato com uma identidade mais certa de um determinado time, com determinados símbolos, determinadas músicas de apoio, são charangas, são coletivos, e estão aí sim reforçando essa ideia de apoio incondicional ao clube ao qual torcem, só que com um detalhe: existe a posição do torcedor símbolo. Isso era muito importante, né? O torcedor símbolo, o torcedor caricato. Cada torcida, cada coletivo dessas torcidas uniformizadas tinha um torcedor caricato, uma coisa leve, uma coisa brincalhona, vamos dizer assim. A coisa toda ganha muitos contornos mais sérios a partir da década de 60, quando as torcidas organizadas, de certo modo, elas conseguem separar a sua organização e os seus próprios interesses, muitas vezes, da instituição clube a qual torce. Então, é como se a torcida organizada fosse de fato um coletivo à parte. Ela ganha esse contorno, ela assume esse contorno depois então, de várias ressignificações que vêm desde o início do futebol. E aí a gente tem a formação dessas torcidas organizadas, agora com a função de presidente. Sim, vai existir o presidente, o vice-presidente, todo um caixa próprio dessas torcidas organizadas. Essas torcidas organizadas vão se envolver nas políticas dos clubes e hoje nós sabemos que exatamente igual ocorre em outros países. Aqui nós temos o país vizinho, né, a Argentina, onde nós temos a La 12 do Boca Juniors, ela é envolvida com questões políticas na Argentina. Então, para além do clube, nada significa dizer, inclusive o Macri foi presidente do Boca Juniors, teve apoio político da La 12 e conseguiu vários fins políticos na Argentina. Então, só para mostrar para vocês como o crescimento das torcidas organizadas acontece, né? E aí é que
diante dessa virada da... Eu acho que torcida organizada não devia se envolver nem com política de futebol, assumindo lado para alguma outra gestão, como fizeram no Inter, essa palhaçada, e nem muito menos política que não é de futebol, política partidária, né? Muito menos isso. A moral da torcida organizada, para mim, é apoiar o clube, independente de lado político, entendeu? década de 60, nós temos já grandes estádios, etc. O futebol muito mais enraizado. O Brasil já é campeão do mundo em 58, 62. Em 1970, a torcida organizada do Vasco, né, a Força Jovem Vasco, ela é criada em 1970. E essa aliança com a Galocura, que é feita em 1984, ganha grande repercussão. Depois de o Galo ter sido roubado 2 vezes pelo Flamengo, né? Em 80 e 81. Curioso, em 84 foi a aliança. Grande momento. É aquele papo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Principalmente na segunda metade da década de 80. Explico. Já que a Galocura foi feita em 84, nós temos que lembrar os primeiros anozinhos da década de 80, onde Atlético Mineiro e Flamengo travavam as principais disputas em cenário nacional naquele momento. Inclusive, aquela velha repercussão da Libertadores, né, da qual o Flamengo diz, tenta argumentar em cima, mas que na realidade foi um verdadeiro absurdo a posição que o José Roberto Reis colocou aquela partida, né, diante de tantos cartões vermelhos e condicionando praticamente a derrota do Clube Atlético Mineiro diante do Flamengo. Então, uma Libertadores que, criando o eufemismo, a gente pode dizer que é manchada. Manchada não, ele não fala, mas eu falo, é roubada, garfada. Esse cara deve estar na cadeia até hoje. Pela arbitragem do José Roberto Reis. Rato. Então, já desde ali, a torcida do Atlético Mineiro enxerga o Flamengo com bastante raiva, com bastante distância. Até porque o Flamengo começa uma aproximação também em relação muito forte com a torcida do Corinthians. E a torcida do Vasco já tem uma relação próxima com a torcida do Palmeiras. Então até aí vai entrando toda essa questão de Vasco, Palmeiras e Atlético, né? A união DPA. Então a torcida do Atlético, já enxergando no Vasco esse grande rival de títulos com o Flamengo, vai se aproximando naturalmente da torcida do Vasco. Inclusive, depois, nas décadas posteriores, mais precisamente na disputa do título brasileiro de 87, a torcida do Vasco fecha com a Galocura, torce junto com a torcida do Atlético Mineiro, enxergando no Flamengo esse grande rival em comum. Isso ficou claro. A década de 80 afasta o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? E joga, vamos dizer assim, o Atlético Mineiro junto da torcida do Vasco. Isso que eu não entendo. A torcida do Inter continua sendo amiga da torcida do Flamengo. A torcida não, né? A organizada. Porque torcida e organizada é muito distinto as coisas. Compensam completamente diferentes. Não entendo como é que consegue ser amiga da torcida do Flamengo depois de 2020 que roubaram nós na cara dura. Assaltaram nós. E aí quer esquecer amiguinho. Tá maluco? Ó o Vascão da massa aí. Ó o Galo. Pô, nós temos que entrar nessa união aí. Inclusive com alianças que vão fazer com que no final das décadas de 80... Imagina Inter, Vasco, Galo e Palmeiras. Vai ficar top, né? E início da década de 90, os encontros entre Força Jovem e Galocura sejam frequentes, com fotos, né, com jogos marcantes, por exemplo, Vasco e Cruzeiro no Maracanã. A torcida do Atlético Mineiro vinha, a Galocura veio apoiar a Força Jovem cantando em pleno Maracanã. Assim como a torcida do Vasco, a Força Jovem, também vai no Mineirão, ia no Mineirão e em Minas, eram bem recebidas. Então todo esse contorno de torcidas organizadas vai crescendo ao ponto de hoje nós temos realmente essa dinâmica. Torcidas organizadas viajam e encontram espaço e coletivo para estarem ali em outros estados, no Brasil que é tão grande, e também com essas extremas rivalidades que infelizmente acabam descambando para a violência, embora eu acredite que pensar em torcida organizada tem que pensar com potencial maior do que a violência, muito embora muitas vezes seja por isso que ela é marcada nos noticiários.
eu já agradeço por você estar assistindo esse vídeo e agora eu quero chamar um colega meu e um grande amigo da época da faculdade, Vitor, que é torcedor do Atlético Mineiro e historiador, para contar um pouquinho sobre o Galo e também um pouco sobre um elozinho que tem entre Atlético Mineiro e Vasco. Tamo junto, fica aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor, sou professor de História, historiador. Estou aqui a convite do João, meu colega de faculdade, para falar um pouquinho sobre o Clube Atlético Mineiro, né? Não tem tempo para falar de todas as conquistas, né, dessa história centenária do Clube Atlético Mineiro, então eu decidi escolher aqui um evento, né, muito interessante, histórico para o Clube Atlético Mineiro, que é o título de campeão do gelo, né, que muitas das vezes os adversários, outros torcedores não entendem, né? E é um título que eu gosto muito de estudar e ler sobre, que ocorreu em 1950, né? Eu já fiz um vídeo sobre o campeão do gelo, eu quero até fazer mais vídeo, que isso pra mim é um mundial. Se o mundial do Flamengo, do Grêmio, do Santos são considerados mundial, que foi um jogo, por que o campeão do gelo, que foi vários jogos, primeiro clube a disputar um torneio fora do país, não é mundial? Tem que pleitear na FIFA. Eu vou fazer um vídeo. Naquela ocasião, fim da Segunda Guerra Mundial, né, já tinha tido o Maracanaço aqui, quando o Brasil perde para o Uruguai, né, e a Alemanha decide convidar times brasileiros para participarem ali de uma excursão, né, jogando com diversos times da Alemanha, também da Áustria, teve convites também do times da Inglaterra, né, então a ideia dos europeus era poder ver um pouco do futebol sul-americano, né, e esse convite aos times brasileiros, né. Os primeiros convites chegaram para os times cariocas e paulistas, né, que na época eram os times mais famosos do Brasil. Só que o trauma do Maracanaço, né, fez com que esses times recusassem a proposta, né. Arregão é aquele clube que dá indícios que vai, mas arrega. E outras questões também, como por exemplo, jogar no inverno europeu, né. Tão com friozinho. Tinham medo ali de perder jogadores. E esse convite acabou chegando, né, para o Galo, para o Atlético Mineiro, e o Galo aceitou essa proposta, né, enviou ali sua delegação em 1950, né, ali em outubro, né, no mês de outubro, se não me engano, para iniciar essa saga, né, pela Europa, jogando com vários times, né. Então o Galo jogou contra o Frankfurt, jogou contra o Werder Bremen, né, jogou contra o Rapid Viena, né, que é um time da Áustria, e na época contava quase com a seleção austríaca inteira, né. E a Áustria era forte naquela época nas Copas do Mundo. Contra o Hamburgo, né. Então a gente tem ali diversos times que o Galo jogou contra e encantando a todos, né. Era um time que contava com... Pra vocês terem uma noção, o Grêmio quando foi campeão mundial, se eu não me engano é 95, mundial entre aspas, né, intercontinental, o Grêmio jogou só com o Hamburgo, que o Galo ganhou de Hamburgo, jogou com o Hamburgo. Não, o Galo ali, olha esse feito, é mundial, um super mundial de clubes. Não. Menin, vai pleitear lá na FIFA. Tem que ser considerado um mundial, esse feito aí do Galo é gigante. Tá louco, jogando ainda na neve. O Cafunga, né, que é um jogador lendário do Clube Atlético Mineiro, um goleiro Cafunga. Falando do Cafunga, eu fiz o react ontem, em 1983, Galo 4, Maria 0, e tava o Cafunga lá comentando na Itatiaia, e comentaram lá que ele era goleiro lendário do Galo. Vou trazer um vídeo sobre o Cafunga. Tinha o Barbatana, Zé do Monte, Alvinho, Vaguinho, Lucas Miranda, então um time clássico e um time lendário do Clube Atlético Mineiro e que fez muita história, né? Era um time que já tinha sido campeão em 1937, que é considerado hoje o primeiro campeonato brasileiro, reconhecido pela CBF recentemente, né? Então já era um time com bastante prestígio, né? E foi enfrentar ali, né, os times europeus nesse inverno doloroso da Europa, né? Tanto é que o Galo não consegue terminar a excursão porque os jogadores não tinham mais condições de jogar, né? Jogava debaixo de neve e por isso veio o nome, né? Campeonato do Gelo, ou Campeão do Gelo. E o time teve que abandonar ali as duas últimas partidas, se não me engano, uma partida contra o Arsenal, né? Porque não tinha jogadores suficientes para jogar, né? Os jogadores precisavam retornar para o Brasil por questões médicas, né? Então foi ali uma saga, ali uma excursão
que levou o nome do Clube Atlético Mineiro para fora, né, para um nível internacional, mostrou o futebol sul-americano representando muito bem o Brasil, tanto é que leva uma taça simbólica para casa, né, com muito respeito dos times europeus, times alemães, e está aí marcado, né, no hino do clube, né, nós somos campeões do gelo, e o atleticano deve se orgulhar Mundial, pra mim é mundial. muito desse título, e junto com essa historinha aí do campeão do gelo, para trazer um link, né, aos torcedores vascaínos, né, que tem uma ótima relação com os torcedores atleticanos, né, eu queria falar de um jogador, né, que marcou ali a minha infância, né, que é o jogador Éder Luiz, cara. É um jogador que surgiu ali em 2004 no Galo, né, ele é natural aqui de Uberlândia, se não me engano, Minas Gerais, surgiu na base do Clube Atlético Mineiro, vem num momento não muito bom do Galo, né, o Galo tem a sua queda para a Série B em 2006, e o Éder Luiz surge ali num processo de reestruturação do Clube Atlético Mineiro. 2005. Né? A partir de 2007, 2008, né? 2008 ele é emprestado para São Paulo, mas 2005 o Galo cai e 2006 joga a Série B. em 2007 ele é campeão mineiro pelo Galo, né? Fazendo uma dupla de ataque com o Danilinho. Em 2006 já tinha trazido o Galo fazendo ótimos jogos, né, sendo artilheiro, fazendo uma dupla com o Marinho. E em 2009 ele ganha destaque fazendo dupla com o Tardelli, né? Ele retorna ao Galo e faz uma dupla com o Tardelli. Não é o ídolo do Galo, né? Mas é um jogador que trouxe muitas alegrias ao torcedor atleticano, né? O torcedor atleticano lembra com muito carinho dele. E ele foi campeão pelo Vasco, né? Não sei se ele já se declarou vascaíno alguma vez. Inclusive fizeram uma entrevista com ele, né, recentemente, perguntando para quem ele ia torcer, pro Atlético ou pro Vasco, nesse duelo da Copa do Brasil, e eu acho que ele até falou que torceria pro Vasco, né? Mas enfim, ele foi campeão pelo Vasco, né, em 2014, então acho que é um jogador aí que traz boas lembranças tanto para vascaínos quanto para atleticanos também, tá? Então acho interessante a gente fazer esse elo aí, esse link entre Galo e Vasco, né, principalmente por meio desse jogador. Existem outros jogadores, né? Hoje, atualmente, o Paulinho, que está no plantel do Galo e também foi jogador do Vasco, né? Se declarou vascaíno, né? Então, acho muito interessante, acho muito legal a gente trazer a história desses personagens, né, que faz parte da história desses dois clubes, desses dois gigantes clubes, né, que é o Galo e o Vasco, né? E a gente se vê aí no jogo de volta, né? Tomara que dê galão. Se Deus quiser vai dar Galo, né, com perdão aí dos torcedores vascaínos, e a gente se vê aí no jogo de retorno. Um abraço e muito obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho da história do Clube Atlético Mineiro. E sim, para falar de Éder Luiz, o filho do vento, nós temos que falar a importância desse camarada aqui para o Vasco da Gama no ano de 2000 e desde 2010, a qual ele faz ali uma dupla com o Zé Roberto no ataque do Vasco, né? O Vasco com o Felipe Maestro voltando, fica ali no meio de tabela. Ninguém diria, ainda mais pelo início caótico que foi 2011, que o Vasco teria condições de disputar o título da Copa do Brasil inédito. E o Éder Luiz é um dos grandes nomes desse 2011 do Vasco, fazendo o gol decisivo contra o Coritiba, mas não é só o gol. As assistências para o lance do Alexandre no gol no Couto Pereira e no Rio de Janeiro, se não me engano, são do Éder Luiz. O cara tava jogando bizarramente, assim, era surreal a velocidade do Éder Luiz, como ele aparecia também nos clássicos, contra o Botafogo fez gol de vôlei, contra o Fluminense fazia gol, contra o Flamengo fez gol. 2012, o Éder Luiz também mantém o futebol em bom nível, né, diante de todo aquele time do Vasco que na segunda metade do ano vai cansando, com vários problemas de salário, etc, mas o Éder Luiz mantém-se. Infelizmente o Éder se machucou, se não me engano ele deve ter acontecido isso no final de 2011, meados de 2013. Ele volta para o Vasco, se não me engano, em 2015, 2016, faz até 1 ou 2 gols, mas já não era aquele mesmo ritmo. Mas sim, eu poderia dizer, até pela simpatia de pessoa, pelas entrevistas e pela maneira como se coloca, pela maneira como respeita isso aqui, ó, que o Éder Luiz é sim um ídolo do Vasco. Mas aí eu deixo para a torcida, porque muitas vezes em 2011 a gente lembra do Diego Souza, o jeito que o Diego levou a camisa 10, a gente fala do Felipe, obviamente, mas assim, cara, o Éder Luiz, realmente, assim, ele é um dos grandes nomes expoentes do trem-bala da Corinthians 2011. É isso, galera,
vamos com tudo. Gurizada, união sinistra, né? Faltou só o Inter. Inter, Galo, Vasco e Palmeiras. Ia dar uma boa união, né? Mas eu gosto muito da amizade entre Galo e Vasco. O Galo é meu segundo time, o time que eu amo. E o Vasco é um time que eu simpatizo. Não sou torcedor, mas eu simpatizo do Vasco, gosto do Vasco. Acho um dos símbolos mais bonitos do mundo. Pra mim, fica em segundo. Só fica atrás do símbolo do Liverpool. E o campeão do gelo, o Galo tinha que pleitear junto à FIFA para ser considerado mundial. Porque se o Intercontinental, que era um jogo, era considerado mundial, queremos justiça, mas mesmo se não for considerado mundial, né, o campeão do gelo é um feito muito grande, histórico, que ninguém nunca mais vai conseguir repetir, o campeão do gelo. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!